Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Edgares Manioto, filósofo, e hoje eu quero falar sobre Tex aqui no nosso quadro Quadrinhosofia. Histórias em quadrinhos com filosofia, aqui no canal. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo as minhas últimas leituras de Tex, os últimos quadrinhos que eu li do Tex, tanto os mensais quanto o último almanaque que eu li do Tex, ok? Bom, eu vou começar, né, com dois mensais aqui, os números 665 e 666, que também são os números 30 e 31. Olha, o Tex ele é publicado no Brasil há décadas. Ele começou a ser publicado pela editora VEC, depois passou pela editora Rio Gráfica, que virou editora Globo, e depois pela editora Mitos. E apesar de ter trocado de editoras, aconteceu com ele uma coisa que não aconteceu com nenhum outro quadrinho que eu tenha conhecimento. Ele nunca parou a numeração. Mesmo trocando de editora, as editoras posteriores continuaram com a numeração. Então, e por isso o Tex está nessa numeração, né, tão alta. 669 deve estar agora, 668, 669, agora no momento que eu estou gravando este vídeo. Então, o Tex sempre teve nas bancas e com essa numeração. O que houve foi uma mudança de formato, a editora Mitos mudou porque o Tex era publicado num formatinho, com papel jornal, e os fãs sempre pediram para que fosse publicado no formato do fumetti italiano, já que o Tex é um fumetti italiano, que é um formato maior, com capa dura e capa cartonada, né? Acho que é a capa cartonada, e com papel de melhor qualidade. E a editora Mitos realmente acabou atendendo esse desejo dos fãs, e por isso ele tem esse formato agora, que é o formato próprio da italiana, tá? Que é o formato próprio como é publicado na Itália. Eu quero comentar com vocês, então, primeiro, esses dois quadrinhos que tem, né, uma história só, que começa aqui em A Fúria do Falcão Amarelo, esse daqui, e termina aqui, Fuga para o Canadá. Então, nesse primeiro quadrinho, é, A Fúria do Falcão Amarelo, nesse primeiro volume, nós acompanhamos o Tex. Ele chega num território dos índios Shoshone, né, chefiados pelo Falcão Amarelo. Então, o primeiro a chegar, inclusive, é o Kit Carson. Para quem não conhece o personagem, tendo em vista que neste canal, talvez você esteja aqui no canal e você chegou aqui por vídeos de geopolítica, política, por outros vídeos que a gente interage aqui no canal, o Tex, esse personagem de quadrinhos, o núcleo principal são formados pelos quatro pardes, que é o Tex, que ele deve ter entre 40 e 45 anos, mais ou menos, o Kit Carson, que está ali na faixa dos 60 anos, inclusive são os dois que aparecem nessa história, e outras histórias aparece o filho também do Tex, que tem ali por volta dos 20 e poucos anos, e o Jack Tigre, que tem ali por volta também dos 40, 45 anos, mais ou menos a mesma idade do Tex. É o núcleo principal dos personagens em todas as histórias. Existe um ou outro vilão mais recorrente, como o Mephisto, mas em geral cada história apresenta ali um novo conflito, um novo vilão que o personagem precisa enfrentar. E é um faroeste bastante clássico, Tex, né? Tem uma ou outra história, como por exemplo, inclusive as anteriores a esse volume, que tem um vídeo aqui no canal, tá? Que eu gravei sobre cowboys extraterrestres, onde eu falo dessa história em que Tex enfrenta extraterrestres, mas no geral o Tex, as histórias são um faroeste bastante clássico, tá? Bom, então esses índios estão tendo suas terras invadidas por garimpeiros. Esse é um tema que afeta, que, que sempre aparece em quadrinhos de faroeste, porque é um tema da realidade, né? Os índios tendo as suas terras invadidas por garimpeiros. Por exemplo, isso acontece até hoje no Brasil, lá no território Yanomami, onde garimpeiros invadem as terras do
dos Yanomamis constantemente. Então, aqui, entretanto, o Tex vai procurar fazer alguma mediação entre os índios Xoshones e os militares, mas o Tex ele não se apercebe no primeiro momento que, na verdade, o coronel que toma conta do forte militar ali, perto da reserva dos Xoshones, e que, portanto, deveria proteger esses indígenas, ele tem todo um esquema junto com os garimpeiros. Em determinado momento da história, os homens saem, né, para caçar, os indígenas saem para caçar, e os garimpeiros aproveitam esse momento que eles saem para caçar para empreender um massacre, um ataque, né, à aldeia do, do Falcão Amarelo, dos Solchones. Só tinha ficado as mulheres e as crianças, eles matam todas as mulheres e todas as crianças, com exceção da própria esposa do Falcão Amarelo e de uma amiga, porque elas nesse momento ela está grávida e nesse momento elas tinham se distanciado um pouco para colher algumas ervas e elas assistem ao massacre. Quando os indígenas voltam e eles veem que o massacre que aconteceu, eles revidam e atacam a base dos garimpeiros. Então, e o Tex, então, após esses dois confrontos, vai tentar algum tipo de mediação. Né? Os índios estão encurralados num desfiladeiros, mas o Tex consegue fazer algum tipo de acordo com o coronel e acaba conseguindo com que os indígenas vão até perto do forte. A intenção é que eles acampassem perto do forte. Só que o Tex é traído. E aí o Tex percebe tarde demais que, na verdade, o coronel tinha que o coronel tinha tramado contra o Tex, contra os indígenas que ele estava junto com e contra o próprio Tex. Né? Bom, o segundo volume chama Fuga para o Canadá. Nesse Fuga para o Canadá, o, o Tex então vai ajudar esses indígenas a fugirem, né, da situação que ele, de certa forma, ajudou a colocá-los, né, e em direção ao Canadá. Isso realmente acontecia naquele momento histórico, porque foi um momento histórico em que alguns povos indígenas, no final do século XIX, acabavam fugindo, né, para terras do Canadá, aonde para fugir da perseguição da cavalaria norte-americana. Inclusive, chefes famosos como Touro Sentado fizeram esse percurso de Canadá. Muitos acabavam não se acostumando por causa da temperatura, o Canadá muito mais frio do que as planícies norte-americanas, por causa também que é dessa ligação que os indígenas têm com a terra, com a questão, né, espiritual que existe na própria terra. Né? Então, os indígenas acabavam querendo voltar para o seu território. Mas esse momento histórico é retratado aqui, e é retratado toda essa questão de como os povos indígenas, os povos nativos americanos, eram vítimas dessa traição, mesmo aceitando ir para a reserva. Depois, quando era descoberto algum tipo de mineral, principalmente ouro na reserva, queriam tirar deles mesmo as reservas, e, e a cavalaria norte-americana e o governo norte-americano não cumpria os acordos, né? E era assinado um acordo atrás do outro, cada vez eles perdiam mais terras, e aqueles que deveriam protegê-los não os protegiam. Então, aqui nesses dois volumes, a gente vê toda essa batalha do Tex para proteger os interesses indígenas. Lembrando que o próprio Tex, né, ele tem, o filho dele é indígena, né? O Tex, ele é casado com uma mulher indígena, a Lid, ele é viúvo, né, na verdade, a mulher dele inclusive foi morta numa trama que envolveu, né, a entrega de cobertores com varíola, né, para os índios navarros, o qual o Tex é o chefe dos índios navarros, porque ele foi casado com a chefe, com a filha do cacique. Quando o cacique morre, ele assume como cacique. Então, ele é um homem branco,
mas ele também é o cacique de uma aldeia indígena. Isso faz com que ele tenha bastante aproximação com os outros indígenas. Inclusive, tem um momento aqui da história que ele usa uma faixa, né, que é uma faixa no qual os índios reconhecem que ele também é um cacique indígena. E apesar desse ser um tema bastante complexo, porque nos lembram personagens como Fantasma, o Tarzan, que tem essa questão de ser um homem branco que está lá protegendo, né, no caso desses dois personagens, os africanos, e aqui um homem branco protegendo os indígenas, né? Então tem essa questão complicada, né? Aí essa questão de uma representação, no caso do Fantasma, do Tarzan, do colonialismo, né? Só que no Tex, propriamente dito, e mesmo nesses outros personagens, com o avanço, né, com a troca de roteiristas e tudo mais, você tem aqui no Tex uma relação do Tex com os indígenas e a forma com que os povos indígenas são apresentados nos quadrinhos do Tex, no Tex é sempre uma forma muito respeitosa, é sempre uma forma com os líderes indígenas sempre se apresentando de forma bastante altiva, né? O Tex nunca os trata de forma a inferiorizá-los, né? Ao contrário, né, nos quadrinhos do Tex, os líderes indígenas sempre são muito altivos e é justamente no geral são os brancos que rompem os tratados, são eles que não cumprem os acordos, né? que, que como nesse caso aqui realizam um massacre que não é nem um ataque, mas eles esperam os homens sair, realizam um massacre. Então, os povos indígenas são sempre apresentados de forma muito respeitosa, né? E, e sempre também, né, os roteiristas e os desenhistas buscam apresentar ali os elementos culturais dos povos indígenas com muita propriedade. Então é um quadrinho que merece ser lido, é um quadrinho muito interessante, muito bom, principalmente para quem gosta de faroeste, né? E para quem quer se aprofundar nessa questão indígena, eu sempre recomendo um livro chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Tá? Esse livro do Jim Brown, que é um autor norte-americano, ele apresenta de forma bastante clara e muito é, historicamente muito precisa essa questão dos acordos entre os governos, entre o governo americano e os indígenas. E também nesse livro aqui, ó, Velho Oeste Selvagem, que tem contos do Robert Hart, que é o autor do Conan, mas que também publicou diversos contos de faroeste, tem um ensaio nele, deixa eu buscar aqui, ensaio, aqui, ó, Velho Oeste, uma breve história, que inclusive é da minha autoria, né? Nesse ensaio, eu faço toda uma história do Oeste norte-americano, é um ensaio até bastante longo, né, até assim, várias páginas, é onde eu apresento toda a história do Oeste norte-americano. É vendido pela editora Clock Tower. Eu vou deixar o link para a editora aí embaixo no vídeo, para quem tiver interesse, então, de conhecer tanto contos do Velho Oeste, escrito pelo criador do Conan, né, o Robert Howard, como também, né, de ler esse ensaio, que é um ensaio bastante interessante para quem gosta aí sobre a história do Faroeste. Eu faço todo um relato de todo o período do Velho Oeste, tá? Mas vamos para os próximos dois volumes do Tex, são esses aqui. Os números 667 e 668, As Quatro Viúvas Negras. As Quatro Viúvas Negras. Não termina nesses dois volumes, né? A história vai terminar num próximo volume. O meu ainda não chegou, né? O da minha assinatura, porque hoje em dia, né, aqui na minha cidade é complicado, você não acha mais Tex em banca. Eu lembro da época que você ia na banca e só de Tex tinha, acho que tinha duas, três prateleiras na banca só de Tex. Tex histórico, Tex coleção, Almanacs Tex, Tex ouro, Tex não sei o que, Tex, Tex, Tex.
E hoje você tem, mas também tinha minha cidade aqui tem cerca de uns 200 e pouco, 260, 230 mil habitantes por aí. Tinha sete, oito, tinha umas 6 bancas na cidade, duas grandes. Hoje em dia tem duas bancas só e uma praticamente é venda de coisa para celular e você não acha mais Tex, né? É complicado, né? Então hoje em dia a gente tem que assinar. Então, As Quatro Viúvas Negras é uma história, gente, bastante interessante, porque vai, a história ela vai perpassando vários momentos em que o Tex se depara com criminosos, né? Aqui, inclusive, ele faz uma emboscada usando uma diligência, né, para prender um criminoso. E aquele bang bang clássico mesmo, ó. Tiros. Então, só que só que a gente vê depois a viúva desse criminoso, né? Que não era uma pessoa nada agradável na cidade. Tanto é que em determinado momento aqui tem o enterro do marido dela. E ela está seguindo o enterro sozinha, né? Ninguém na cidade aparece para ir no enterro. E, aí, e ao mesmo tempo a história vai mostrando também um rancho que é no México, né? Que é comandado por uma mulher. Também uma outra mulher misteriosa aparece para falar com essa moça que ela está acompanhando o enterro do marido. E em algum outro momento vai aparecer também uma outra mulher que está vindo do leste, né? Está vindo da capital, de Washington. E aí a história dessas quatro mulheres, elas vão confluir ali nesse volume e nós vamos descobrir que todas elas são viúvas de criminosos que em algum momento foram mortos pelo Tex. Né? Por isso chama-se Quatro Viúvas Negras. E há um outro personagem na história, que é um homem, no caso, né? Que é e realmente posso dizer que é um psicopata, né? Ele matou até o pai e a mãe. Então e o segundo volume continua, né? O Rancho na Serra, essa história, esse próximo volume, né? O volume 668 continua essa história. E o Tex quer prender, né, esse criminoso que matou até o pai e a mãe, que chefia toda uma quadrilha, né, que eles de bandoleiros que atacam nos Estados Unidos, mas depois atravessam a fronteira e fogem para o México, e o Tex está atrás deles. Nesse momento chega nessa história, em determinado momento, chega o filho do Tex para ajudar. Eles travam combate com alguns membros desses bandoleiros. E a história prossegue, então, de forma com que essas mulheres vão iniciar um trama que vai envolver até o filho do Tex para poder capturar o Tex e se vingar. Tá? Então, por isso que chama As Quatro Viúvas Negras. Então, uma história de vingança. E ela é interessante porque, para quem lê o Tex há muito tempo, vai fazendo ponte com histórias anteriores do Tex. Porque todas elas são viúvas de criminosos que anteriormente foram, de alguma forma, bom, foram mortos pelo Tex. Não de alguma forma, foram mortos pelo Tex. Então, para quem é colecionador há muito tempo, para quem lê Tex há muito tempo, é um convite também a revisitar algumas histórias, né? Você lá na sua prateleira pegar algumas histórias e revisitá-las. E agora, para terminar o vídeo, eu quero falar deste outro volume aqui, que é o Almanac Tex 58. E tem na capa aqui a gente tem o El Morisco, o Bruxo Mouro. Mas antes eu vou falar da primeira história que não aparece o El Morisco. Eu fiquei até meio decepcionado porque eu queria uma história, um quadrinho inteiro, ou pelo menos duas histórias com o El Morisco. Mas a história é muito boa também, essa primeira história, chamada As Duas Prisioneiras. Então você tem uma diligência aqui. Essa diligência ela é atacada
por indígenas, e ela é atacada por indígenas. O Tex aparece, consegue ajudar o pessoal da diligência. Esses indígenas eram um grupo que tinha que não que de uma reserva próxima, mas que não aceitavam a autoridade do chefe que tinha decidido fechar um acordo ali. Eles vão aparecer em outros momentos, mas se descobre que essa mulher, ela é, esposa de um criminoso. E esse criminoso está vindo possivelmente para libertá-la. E junto com ela tem uma outra mulher que também foi presa, que vai ser julgada, que diz que é inocente do crime que ela cometeu, né? Que na verdade ela não cometeu o crime, ela está sendo acusada de matar o próprio marido. Eu não vou contar o final da história, mas a trama prossegue de forma que essas histórias, que ambas essas histórias acabam de certa forma aí se entrelaçando. É uma história curta do Tex, o Tex costuma ter histórias aí de 200, 300, alguma até de 400 páginas, e essa história aqui ela tem deixa eu ver aqui quantas páginas. Elas têm 78 páginas. E depois tem uma história curta também do Bruxo Mouro chamado Vampir, que é uma história que não aparece o Tex, que o personagem é o Bruxo Mouro. O Bruxo Mouro ou é o Morisco, é um personagem bastante recorrente nas histórias do Tex, e sempre quando o Tex se envolve com alguma coisa que é sobrenatural, que envolve o ocultismo, ele está junto. Eu gosto muito das histórias. Eu assim, eu adoro esse personagem porque ele é uma mistura de alquimista, mago, filósofo, médico. Então vocês já perceberam porque que eu gosto muito desse personagem. Acho que existe uma identificação, né, com esse personagem. E eu gosto muito desse personagem porque assim ele é um personagem que, como o Tex é um cowboy, quando o Tex se envolve com alguma coisa que é muito ocultista, muito coisa, ele chama esse bruxo Mouro, e o bruxo Mouro ele funciona para o roteirista ir explicando para a gente aquilo que está acontecendo na história. E isso é interessante, e eu acho bastante interessante eles usarem desse personagem nessas histórias mais complexas, que usam elementos sobrenaturais, porque funciona como uma forma de você ter um personagem, né, que ele que ele então teria o domínio desses elementos tanto para ajudar o Tex quanto para explicar para o leitor. Então é um personagem bem fascinante. Aqui, no caso, eles se envolvem com com o vampirismo. Já houve uma história mensal do Tex algum tempo atrás também que envolvia vampiros, no caso vampiros astecas. Aqui também ele se envolve com a questão do vampirismo. A história tem um plot twist bastante legal, né? Você pensa num determinado elemento aqui da história envolvendo dois personagens e ela te e ela dá uma virada ali bastante interessante, né? Aqui você pode ver o Bruxo Mouro, inclusive, consultando, né, os livros. Então, ele tem essa questão, né, de ser um filósofo, um intelectual. A casa dele. Então, é uma história muito, muito legal, uma história muito boa. E ela só tem um defeito. Ela é muito curta. Né? Ela é muito curta, mas é uma história propriamente. Eu quero fazer uma página aqui que eu quero mostrar um desenho da página. Sim, eu acho que essa daqui não dá para perceber, não. Mas eu não queria que vocês que mostrassem um desenho mais de terror aqui, mas sem que mostrasse alguma coisa que estragasse depois a leitura, assim, o plot twist. Mas deixa eu ver aqui se tem algum momento. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo aqui.
Eu acho que a morte desse vampiro aqui, por exemplo, tá tranquilo. Então, você tem esses elementos de terror, vampirismo, que aparecem então, nesse almanaque do Tex. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer esse vídeo para apresentar essas últimas leituras de Tex. Eu acho que Tex sempre é uma boa recomendação de leitura. Eu gosto muito do Tex. Tá? Aqui no caso são as mensais e o almanac, mas o Tex você vai achar ônibus do Tex, você vai achar edição histórica, você vai achar é, é, um Tex para todo gosto, tá? Não, você vai você entrar lá no site da editora do Tex, né, editora Mitos, você vai achar Tex de tudo quanto é forma que você puder imaginar, porque Tex é publicado no Brasil até hoje. Não tem mais aquelas tiragens espetaculares dos anos 80, porque também nenhuma quadrinho mais tem, né? Eu sempre faço essa comparação. A gente tendia a pensar quadrinhos como 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 nossa, me fugiu a palavra agora, né? A gente tendia a pensar quadrinho como uma mídia de massa, igual a gente pensava a televisão, o cinema, tá? Como uma arte de massa. Mas hoje o quadrinho ele não pode mais ser comparado como uma mídia, como uma arte de massa, como o cinema ou a televisão, mas ele hoje ele é mais algo de nicho. Acho que ele é comparado muito mais hoje, se a gente for comparar com outra arte, ao teatro, por exemplo. Aí o quadrinho não vai desaparecer, assim como o cinema, a televisão, o streamer, nada disso matou o teatro, mas o teatro é você tem um contato maior com o teatro, por exemplo, na escola. Isso acontece com os quadrinhos também, porque eu sou professor, a gente usa muito quadrinhos na escola. E depois aqueles que continuam gostando de histórias em quadrinhos, né, vão ter um contato com ele, mas é um contato como a gente tem com o teatro, né? É um contato que vai precisar, precisa muito mais de um movimento ativo seu de ir até o teatro ou de ir comprar os quadrinhos do que essa questão de ser uma arte de massa, né? O quadrinhos hoje, acho que a comparação que eu faço do quadrinho hoje é com o teatro e não mais com o cinema, né? Na questão do alcance, né? E na questão de ser uma arte que fica mais num nicho, tá bom? Então é isso. Se você chegou até aqui, dê o like, tá? é, visi- é, Veja os nossos vídeos de quadrinhosofia. Toda quarta-feira entra os vídeos sobre histórias em quadrinhos aqui no canal. Então, que dia que eu vejo vídeos sobre histórias em quadrinhos aqui no canal? Na quarta-feira. Quarta-feira é o dia de quadrinhosofia. Então, você quer ver vídeos aqui no canal de quadrinhos? É na quarta-feira. Então, quarta-feira, né, às as estava confundindo os horários que os vídeos são publicados aqui no canal, tá? Então, na quarta-feira, às 21 horas, entra o vídeo de histórias em quadrinhos, tá? E aí você assiste na quarta-feira ou assiste em outro dia, mas é sempre na quarta-feira, às 21 horas, Quadrinhosofia aqui no canal. Então, a semana que vem a gente retorna com mais um vídeo de quadrinhosofia. Espero que vocês tenham gostado. Leiam Tex, tá? Leiam Tex e se forem adquirir uma das edições aqui do Tex, deem preferência também ao link aqui do canal na Amazon, né? Que aí vocês contribuem aqui com a gente do canal também, tá bom? Deem um like, compartilhem esse vídeo nos grupos de histórias em quadrinhos que vocês fazem parte e comentem. Vamos conversar sobre Tex aqui no canal? Vamos é, transformar esse espaço aqui do Quadrinhosofia para comentar e falar sobre Tex. Tá? Eu respondo aos comentários. Tá bom? Podem colocar os comentários aí que eu respondo
e aqui no canal a gente tem sempre é, essa abertura para o diálogo. Então vamos conversar sobre techs aqui nos comentários do canal. Então até o próximo vídeo, sou o professor Edgar Manioto e este foi o quadro Quadrinhosofia aqui do nosso canal.